Caros alunos, dando sequência no nosso slide, capacidade de transporte, né? A capacidade de transporte depende da parte da velocidade e de tamanho do veículo. E o tamanho e a capacidade do veículo que determina a força propulsora necessária, ou vice-versa. Veremos exemplos adiante. Esses elementos estão relacionados ainda com a capacidade da via e o sistema de controle operacional. O que eu digo com capacidade da via? Você pode ter um caminhão que transporte alto índice de carga, mas temos que respeitar o quê? As legislações e a capacidade da via. A gente fala capacidade da via porque na legislação tem uma capacidade máxima de carregamento para que não estrague, venha danificar ou estragar as vias. Capacidade de transporte. O tamanho mais a velocidade, a gente tem o que? A capacidade, que é analisada através de determinado modal. Adiante vamos ver os modais, mas o tamanho mais a velocidade, temos o que? A capacidade. Características de tipos básicos dos modais de transporte, nós temos o rodoviário, que é o mais que temos mais no Brasil, o ferroviário, o aquaviário, navios, a gente fala de aquaviários, os navios e balsas nos rios, aeroviários, aviões e o conceito não tão novo, mas já divulgado, de dutoviários, que nós temos o que? Em Minas Gerais temos o transporte de minério por dutos, ou o transporte do gás natural por dutos. Vários outros produtos que podem ser bombeados por dutos. Via de transportes, rodovias pavimentadas ou rodovias do que? De acesso de cascalho, de terra, pavimentações de ruas e caminhos e picadas e etc, né? Que temos, como eu disse, venho a dizer, o transporte não só de pavimento, mas sim de estradas, vias de sinais, né? Meio de transporte, veículos, carretas, caminhões, veículos médios diversos, com diferentes especificações e aplicações, como ônibus e automóveis. Forças propulsoras, motores a explosão, diesel ou gasolina, energia solar ou elétrica. Ainda em características ferroviária, via de transporte ferroviária, trilhos, né? Meio de transporte, veículo, locomotivas que vêm a tracionar, puxando vagões de diversos tipos. O que eu falo de diversos tipos? Vagões graneleiros, vagões de transporte de combustíveis e outros tipos de vagões específicos para cada mercadoria, com diferentes especificações e aplicações. Forças propulsoras, motores a vapor e a diesel e motores elétricos. Isso são os propulsores das transporte ferroviário. Característica do aquaviário: via de transporte, rotas marítimas que temos, fluviais e lacustres, oceanos, rios, lagoas ou canais. Então, as vias de transporte do aquaviário, voltando a dizer, são oceanos, rios, lagoas ou canais. Meio de transporte, veículo, embarcação pequena, média ou grande porte, como nós vimos os grandes petroleiros, os grandes navios de containers, barcaças que transitam em rios, né, com diferentes especificações e aplicações, como graneleiras, combustíveis e várias outras especificações e aplicações conforme a necessidade. Força propulsora, força eólica, nas embarcações a vela, motores a vapor e a explosão, e força atômica, que seria o quê? A energia nuclear, fazendo a propulsão de motores de embarcações de grande porte.
Característica do aeroviário: via de transporte, rotas aéreas, aerovias, meios de transporte, aviões de passageiro, de cargas, helicópteros, dirigíveis, balões e foguetes. Força propulsora, eólica, motores a explosão e força atômica, energias nucleares para fazer a propulsão de aviões ou que tiver nas rotas aéreas. Característica dutoviária: via de transporte, geralmente dutos feitos de materiais com resistência adequada ao veículo, como concreto, aço e polímeros. Meio de transporte, o próprio material, que seria o quê? Seria o bombeado. Vamos dar um exemplo aí do minério-duto. Então, ele é bombeado com água e chega ao seu destino através de bombeamento e dutos. Força propulsora, força da gravidade, que nós temos que é o mais usado, né? Por quê? Para diminuir o nosso bombeamento. Porque quanto mais bombeamento, mais financeiramente ele encarece o duto viário. E ar comprimido. Bom, encerramos a matéria logística e tendo como iniciativa de cada aluno a busca do conhecimento individual da matéria, buscando no meio da web, bibliotecas e livros que estão relacionados à apostila que está agregado à matéria logística. Com isso eu agradeço e finalizo a matéria logística. Muito obrigado.